pessoas que julgam que as pessoas que escrevem precisam muito de inspiração. Quando eu vou às escolas há muitos meninos que dizem: onde é que o senhor vai buscar inspiração para as coisas que faz? E eu fico a pensar que às vezes as pessoas pensam que a inspiração é uma pombinha com diarreia que anda no céu e que só faz caganitas na cabeça do escritor. Mas não é assim. Escrever é um ofício, é um trabalho, como qualquer outro. O escritor tem palavras, tem rimas, tem sentidos, tem significados, tem ideias, tem imagens, tem memórias, e é dessas coisas todas que crescem os textos, os poemas que nós fazemos. E fiquei muito feliz porque a Fundação Maria Ferreira da Silva me enviou a história original em 3 versões diferentes, porque há várias recolhas das histórias aqui da zona. Mandou-me aquela história contada de 3 maneiras diferentes. Depois mandou-me, determinaram qual era a época em que aquela história teria nascido, e mandaram imagens das roupas dos camponeses naquele tempo, que seria século XIII, creio eu não estou a dizer a asneira, pois não, porque agora estou um bocadinho longe, não daria por aí, século XIII, não, é posterior, pronto. É uma história, de qualquer maneira, que tem uma coisa que ficou muito cá em Portugal, que é as lendas das Mouras Encantadas. Vocês sabem que os muçulmanos, os árabes, os mouros, estiveram em Portugal durante 700 anos, ou 600, 700. Foi muito tempo. Deixaram cá muita coisa. E os mouros daquele tempo eram uma civilização avançadíssima, era talvez a mais avançada da época. Eram mouros e árabes os melhores médicos, os melhores astrónomos, os melhores poetas. Era fantástico. E mesmo há vários grandes poetas árabes nascidos em Portugal, em Beja, em Silves, etc., no sul de Portugal. E ficaram, da passagem dos mouros por aqui, ficaram lendas, histórias, coisas que têm a ver com a tradição dos mouros. E ainda hoje há histórias que vão ficando, que é a Moura Encantada. Lá no alto do monte há uma Moura Encantada. Lá dentro da pedra, nesta história, há uma Moura Encantada dentro de um rochedo. E o rochedo abre-se para a heroína da história entrar e ir ajudar a Moura Encantada, que está muito aflita. E a Fundação mandou-me as 3 versões da história, mandou-me a maneira como os camponeses vestiam naquela altura, e mandou-me outra coisa, como isto se passava no campo. Mandou-me uma descrição de todas as plantas aqui assim desta zona. As árvores, as flores, as plantinhas, as ervas. E eu fiquei a olhar para aquilo e fiquei fascinado. Fiquei assim, uau! Coisa maravilhosa. E quis logo meter as plantinhas todas e as ervas com nomes muito sonoros, muito bonitos. Bom, e depois fiquei uma data de tempo a olhar para aquela história e a pensar, mas a história já aqui está, o que é que eu vou fazer mais? É preciso voltar a contá-la. Porque cada pessoa conta as coisas à sua maneira. Aquilo que a professora esteve a falar, que é a tradição oral. A tradição oral são as histórias que vão sendo passadas à lareira, muitas vezes no inverno, com as pessoas mais velhas que sentam à lareira e começam a contar uma história. Começavam de antes, no tempo em que as pessoas eram analfabetas. Eram analfabetas, mas se calhar sabiam muito mais coisas do que muitas das pessoas que estão hoje na televisão. Porque elas sabiam, sendo analfabetas, tinham uma literatura, que era uma literatura que passava de boca em boca. Não estava escrita, mas era uma literatura com coisas maravilhosas, com histórias maravilhosas, com lenga-lengas, com lendas. E então eu olhei para aquela história, e aquela história pode-se resumir assim. Era uma mulher que vivia com o marido e com um filho, creio eu que é um filho, agora já não leio a história, e que todos os dias sobe ao monte para ir apanhar lenha e volta para baixo com a lenha toda à cabeça, um monte enorme de lenha, para pôr a lenha na lareira, para aquecer a lareira e para pôr a lenha no chão
do estábulo dos animais, das vacas, dos animais. E então, um dia, aparece-lhe uma personagem que lhe diz: há aqui uma amor encantada. É amor encantada mesmo que aparece. Diz: há aqui uma princesa que está dentro desta rocha e que vai dar à luz uma criança, mas está muito aflita. Pode ser que morra, pode ser que não consiga dar à luz aquela criança. Esta mulher já tinha assistido ao nascimento de várias crianças lá embaixo na aldeia. Ela sabia, e ela vai ajudar a Moura. E dentro daquela rocha é um palácio absolutamente maravilhoso, cheio de dourados e prateado. Bom, mas e ela ajuda a Moura, e depois volta para baixo. A Moura dá-lhe uma cafeteira com bocados de carvão. É a recompensa que ela tem. E ela vai um bocado chateada. Estive aqui a trabalhar, a ajudar a Moura, e eu recebo uns bocados de carvão, uns tições, olha que chatice. E quando chega à casa e quando entorna a cafeteira, os bocados de carvão transformam-se em ouro. Bom, basicamente esta é a história. E eu fiquei a olhar para a história e agora o que é que eu vou fazer isto? Eu não sabia como é que havia de contar aquela história, não é? Porque ela já estava contada. E então, a primeira coisa foi, já depois de muitos dias, eu li a história, andava para a frente e para trás, lembrei-me de uma coisa. Eu acho que é assim que funciona a imaginação. A nossa imaginação, uma das coisas mais importantes. Há aqui alguém que escreva diários. Um diário. Vocês são tão burros como eu. É verdade, eu também nunca escrevi um diário. Mas agora escrevo. Porque todos nós temos imensas histórias dentro da nossa cabeça. Coisas que nos magoaram, coisas que foram muito divertidas e que nos fizeram rir, memórias de pessoas da família que às vezes já morreram. Essas memórias todas são coisas, em todos nós, são coisas de uma riqueza fantástica. Se nós não as escrevermos, essas memórias desaparecem. Se nós as escrevermos, elas ficam ao pé de nós e vão acompanhar-nos ao longo da vida. Então, eu estava a olhar para aquela história e fixei-me na mulher que subia e descia todos os dias para a serra para ir buscar lenha. E lembrei-me de uma imagem que eu tive uma vez, e de repente lembrei-me de uma imagem que eu tinha visto uma vez na Ilha do Fogo, em Cabo Verde. Eu tive há uns 3 anos em Cabo Verde a trabalhar e a certa altura estava na Ilha do Fogo. Vocês sabem que a ilha, que é um vulcão que explodiu há 2 ou 3 anos, a última vez. É um sítio mágico, maravilhoso, fantástico. É um vulcão com 3.000 metros de altura. É 1,5 vezes a Serra da Estrela. E é uma terra que parece que está sempre a ferver. A gente parece que está a sentir que a lava, que não sei o que é uma terra mágica. E nós subimos o vulcão. Depois há uma primeira cratera no vulcão. O vulcão é uma grande cratera com 12 km de comprimento. 12 km. Dentro dessa cratera, a 1.200 metros de altura, vivia uma população de 600 pessoas, e que eram todas louras de cabelo branco, mulatas com cabelo louro e branco e olhos azuis muito claros. Depois eu já vos explico porquê. E depois, dentro dessa cratera do vulcão, nasce outra cratera até 3.000 metros de altura. Não tem. E já agora explico-vos porque lá dentro da primeira cratera do vulcão vivem essas pessoas. No século XVIII. É isto que eu adoro, estas histórias. No século XVIII houve um pirata francês, foi apanhado lá pelo exército francês, meteram-no num barco e queriam levá-lo para uma prisão terrível que existe na América, ali ao pé de Cuba e da Jamaica, isso tudo, que é a Ilha do Diabo. É uma prisão que ainda hoje existe, é uma prisão horrível, de onde ninguém foge.
E o pirata francês, o barco ia a passar perto da Ilha do Fogo, a caminho da Ilha do Diabo. E esse pirata francês conseguiu soltar-se, atirou-se ao mar, foi a nadar, a nadar, a nadar e fugiu para a Ilha do Fogo. Mas eles foram atrás dele. E ele subiu o vulcão e foi-se esconder dentro da cratera do vulcão. E depois, os tipos não o encontraram, foram-se embora, e ele ficou lá a viver, e ficou a viver ali, e teve, com as mulheres que ali viviam, teve 50 filhos. E ele era lourinho, tinha um olho azul, e todas as pessoas que vivem naquele sítio são descendentes daquele pirata que era o Monsieur de Monteronde. E ainda hoje aquelas pessoas são conhecidas pelos Monrons. Os Monrons são todos cabelo louro branco, mulatos, louro branco e olho assim azul, daquele azul d'água. É impressionante. Estas histórias são giras. O que eu gosto é de histórias. E quando eu ia visitar, uma das vezes que fui visitar o vulcão, eu vi, aquilo é muito inclinado, e eu vi uma mulher que ia subir a encosta com lenha. Mas a lenha tinha para aí 2 ou 3 vezes a altura dela. Era uma lenha levezinha, não é? Mas eram galhozinhos e coisas assim, até porque ali não há árvores, há só plantas pequenas. E eu fiquei muito impressionado com aquela mulher árvore. Eu achei que aquilo era uma mulher que era também uma árvore. E que subia. E de repente eu estava a ver esta história e digo assim, epá, esta mulher parece-me mesmo uma mulher de árvore de Cabo Verde. E então foi isto que fez a faísca, que disse, pronto, agora já sei. A história, dentro desta história que eu me apetece contar, é a história da mulher árvore. Que veio lá de Cabo Verde, na minha cabeça, mas passou a ser uma mulher aqui de Ferreira dos Enzes. Pronto, isto era a primeira parte, para vos explicar como é que funciona a imaginação, como é que funciona a criatividade. Não é uma coisa mágica, é uma coisa que se trabalha a partir das nossas memórias, a partir de uma quantidade enorme de coisas. Vocês têm, com certeza, imensas coisas a partir das quais podem escrever histórias fantásticas. É só porem-se a pensar um bocadinho e começarem à procura dessa sabedoria que têm dentro de vocês. Muitas vezes vocês é que não ligam nenhuma a essa sabedoria, mas têm, não é? Há aqui outra coisa que eu gostava de vos falar, que é... eu sou poeta, e já agora, para mim, a coisa que mais me emociona é mesmo a poesia. É a minha língua. A poesia é uma coisa que tem uma música, uma musicalidade. É semi-música, porque as palavras têm uma música própria. Por isso eu, quando escrevo prosa, também estou preocupado que a prosa tenha uma espécie de musicalidade. E eu vou-vos ler aqui uma brincadeira para vocês perceberem o que é que eu estou a falar quando estou a falar da musicalidade das palavras. Vocês ainda são jovens, mas já tiveram esta experiência muito. Quem é que já foi às compras com a mãe? Eu. Exatamente. Eu já fui casado mais que uma vez e já fui várias vezes às compras com as minhas companheiras. E é uma experiência um bocadinho dramática. Porque é ali meia hora que a gente tem que estar ali assim e que a senhora diz, olha, vê lá como é que fica esta blusa. Não fica mal. Não fica mal, não. Estás a dizer só para dizer, olha aqui, a ver se está bem. Não está nada bem. Olha, eu vou experimentar outra. Então lá vem outra. Então, está bem? Não, agora já está bem, não há... Não, mas esta cor não fica bem com o casaco. Vem outra, e vem outra, e vem outra, e ali meia hora garantida. Então eu fiz uma brincadeira que se chama, que é assim, se chama do avesso. E que eu acho que é quase que uma cantiga sem música. Veste do avesso, veste do direito, mesmo junto à perna fica bem ao peito.
em que aconchegada, nem largo, nem estreito, estilo modernaço, fica-te perfeito. Veste do avesso, veste do direito. Palpa-me o tecido, sem ter um defeito, boas entretelas, pregas a preceito, veste-te a matar, faz um lindo efeito, veste do avesso, veste do direito, todo cintadinho, coisa de respeito, vai-te ver ao espelho, olha que escorreito, dá-te um certo toque, dá-te um certo jeito, veste do avesso, veste do direito, que entre o vestir e o despir, eu aproveito e espreito. Mas a prosa também pode ter música, é um outro tipo de música. Eu, por exemplo, eu aconselho muito todos os jovens a lerem em voz alta. Ler em voz alta a gente descobre coisas que... Porque o som... Eu acho que é assim, a poesia, a gente para entender a poesia, entende-a com o coração. Não é com o sentido. Não é? Em quantos versos é que tem o Sr. Camões, não sei o quê... As pessoas por este caminho não percebem nada. Têm que perceber, é dizer os poemas em voz alta. Olha, há um senhor que nasceu aqui ao pé há 600 anos. Escreveu um dos mais belos poemas de sempre da língua portuguesa. Era o João Ruiz de Castelo Branco. Há 600 anos. A poesia portuguesa foi sempre, desde sempre, uma coisa maravilhosa. E o grande tema da poesia portuguesa foi sempre, quase sempre, a saudade, porque nós passámos o tempo a emigrar, a ir nas descobertas, a emigrar, porque Portugal sempre foi um país pobrezito, a fugir à guerra colonial, quando tivemos a guerra colonial contra Angola, contra Moçambique, contra Cabo Verde, e havia gente que se queria fugir, outros que iam nos barcos para a guerra. Havia os que fugiam para não serem presos pela polícia política do tempo de Salazar, para não serem torturados. Portanto, sempre os portugueses foram para fora. E foram com saudade da mulher, dos filhos, da mãe, do pai. Diz, querida. É isso que eu estou... Sim. Já vou dizer, espera aí. É porque eu vou dizer o poema desse senhor. Esse senhor chamava-se João Ruiz e nasceu em Castelo Branco, por isso ficou conhecido como João Ruiz de Castelo Branco. E o poema chama-se Cantiga Partindo-se. É um poema de um homem que vai partir para o mar e que vai cheio de saudades da mulher e dos filhos e isso tudo. E foi escrito naquela altura como podia ter sido escrito agora. É assim: Senhora, partem tão tristes, meus olhos por vós, meu bem, que nunca tão tristes vistes, outros nenhuns por ninguém. Tão tristes, tão saudosos, tão doentes da partida, tão cansados, tão chorosos, da morte mais desejosos, 100.000 vezes que da vida. Partem tão tristes os tristes, tão fora de esperar bem, que nunca tão tristes vistes, outros nenhuns por ninguém. Vocês reparem uma coisa, isto foi escrito há 600 anos. 600, hein? Este senhor não foi com inspiração que escreveu este poema. Quer dizer, a inspiração dele foi a saudade, mas foi com muita oficinazinha de palavras. Partem tão tristes os tristes. Vocês reparem como ele construiu esta articulação, esta música de palavras. Partem papatati patatá. Estão a ver? A música a nascer das palavras que se vão juntando, e ele teve que andar ali a juntar palavras, olha, esta não, tira esta, vamos pôr outra e tal. Isto é tão engraçado que até, ainda hoje, se vocês quisessem fazer disto um rap, quer ver? Partem tão tristes, os tristes estão fora de esperar bem, que nunca tão tristes vistos, outros nenhuns por ninguém. Mas mesmo na prosa, há pessoas que julgam que fazer prosa é só escrever o que nos vem à cabeça, mas não. É também procurar uma música. Não é a mesma música da poesia, mas é uma forma de música. Vai ali uma árvore a andar, havia de dizer quem a visse caminhando ajojada com aquele monte de lenha à cabeça. Parem, não é uma canção, mas há um ritmo.
havia de dizer quem a visse caminhando ajojada com aquele monte de lenha à cabeça. Coisa de deixar a boca aberta, recortada contra o céu, uma árvore de copa enorme a descer lenta e pesadamente lá do alto do penedo. Braçadas e mais braçadas, ramos e raminhos de carrascos, carvalhos, pinheiros, azinheiras e sei lá que mais, a fazer 2 ou 3 vezes a altura de um vivente. Cá estão as árvores que eu aprendi com as coisas que aquela menina, onde é que ela está, me mandou, já não sei, que me mandou a descrição. Portanto, isto, fiquei a saber que os carrascos, os carvalhos, os pinheiros, as azinheiras, são plantas, árvores que existem aqui muito nesta zona. E é isto que vai ajudar a dar verdade à história. É com os elementos que nos dão a fotografia mesmo do sítio de que a gente está a falar. Uma molhada e tanto, que a Genoveva ia colher todas as semanas, e quando voltava para baixo, com aquilo tudo à cabeça, parecia que pelos caminhos seguia lentamente uma árvore, de ramadas tão largas que até tapavam o sol. E está aqui assim, vamos ver, a senhora com a árvore à cabeça, a mulher árvore. E eu gostei muito desta ideia, sabem porquê? É porque eu sou um pai, um bocadinho, sou um pai muito pai, tenho 3 filhos. E preocupa, sou daqueles pais, eu gostei muito de me dar fraldas quando eles eram pequenos. Gostei de tratar dos meninos. Acho que um pai, para ser pai, tem que saber fazer essas coisas. Não são só as mães. E esta mulher que vai buscar a lenha para trazer calor à família. Para trazer lenha para a lareira. Isto é um ato muito bonito, muito belo. Não é só, toma lá a lenha, toma lá. Não é que agora tenho que ver o Benfica Sporting. Não é assim. Ela vem trazer que é para os filhos estarem quentinhos, que é para o marido estar quentinho. Portanto, é um ato que nós temos que olhar com carinho, com respeito. Como as vossas mães, como alguns dos vossos pais. Há pais que são mais pais, há pais que são menos pais, não é? Mas a mãe está sempre preocupada com a roupa, com a camisola. Olha lá, meu filho, não vais com isso que já está sujo, veste lá outra camisola. Isto é um carinho tão grande, não é? A gente só percebe, o meu bigode deixa cair imensas nódoas. É assim, a comer sopa então é um desastre. Eu cada vez posso ao restaurante tenho que pôr um babete. Já chego ao restaurante e peço, arranja-me um babete. Porque o bigode cai-me sempre a sopa. E eu gosto muito de sopa. Aliás, eu sou diabético e tenho mesmo que comer sopa. Que e estão sempre as pessoas a dizer: epá, estás cheio de nódoas. Pá. E já não tenho uma mãe que me diga: olha, vai vestir outra camisola que essa já não está boa. Não é? Isso é tão bonito, é tão doce ter essa mãe que se preocupa connosco, com as nódoas ou com o calor, quando está frio. Quando chegamos ao inverno, como agora estamos a caminho, e de repente também vai se preocupar que a gente não esteja com frio, que tenha calor, que a sopa esteja quente, etc. E isso também me deixou... Eu disse, olha, esta mulher, eu fiquei a gostar muito desta mulher. Achei que não era como a minha mãe, mas simbolicamente era como a minha mãe. Ao atravessar a ribeira da Cabrieira, Genoveva, que tinha que fincar os pés bem fincados nos pedregulhos escorregadios que rasgavam a corrente, senão escorregadelas às traspas era mergulho garantido. Depois, nem Deus nem o demo... O que é o demo? Muito obrigado. Vou-vos contar uma história. Eu gosto muito de contar histórias. Eu um dia escrevi um livro com mais 6 escritores. Alguns de vocês sabem quem são. Alice Vieira, José Jorge Letria, quem mais que vocês conheçam? Não sei, mais uns quantos. E então, a história era a brincar com o Código da Vinci. Já ouviram falar do Código da Vinci? Bom, e nós resolvemos fazer um livro a brincar com o Código da Vinci que se chamava O Código de Avintes, que é uma terra que há lá ali ao pé do Porto, onde se faz uma broa especial que é a broa de Avintes. E a gente inventou que havia um crime terrível,
que era alguém que matava outra pessoa a dar-lhe com uma broa na cabeça. E então resolvemos, já que estamos a escrever uma história que se passa, uma parte dela em Avintes, a gente tem que ir conhecer Avintes, não é? É necessário sabermos como é que são as ruas e tal. E num domingo alugámos uma carrinha e lá fomos os 7 para Avintes. Entretanto, tínhamos inventado uma personagem que era o mau da história, um tipo horrível, e resolvemos dar-lhe um nome, um dos nomes do diabo. O diabo tem muitos nomes. E então demos-lhe o nome de Damião, é um dos nomes do diabo. Bom, muito bem. E nós brincávamos muito, o diabo, cuidado com o Damião, vê lá o que é que fazes com o Damião, e andávamos sempre a brincar com o Damião. Chegámos às 10 da manhã, 11 da manhã, à Praça Central de Avintes. Avintes é uma terra relativamente pequena e que tinha um grande café, uma grande pastelaria. E fomos todos a correr, tomar um cafezinho e comer eu não fui comer porque não podia, mas tudo comer uns bolos e tal. E como éramos pessoas todas conhecidas, mais ou menos publicamente, veio o dono do café, apareceu e disse: os senhores estão aqui, os senhores escritores e tal, bem e tal. Então, como à vontade, tenho o maior prazer em oferecer-lhes um bolo aqui da nossa terra e tal. Muito obrigado. Então, e como é que o senhor se chama? Damião. Tivemos que mudar o nome àquela personagem, porque senão, coitadinho, o senhor ia achar que a gente estava a gozar com ele, não é? Quando lesse o livro. Bom, isto são os acasos das coisas. Agora já me perdi. Depois nem Deus nem o Demo haviam de valer. Que aquilo era uma força d'água que vinha para ali abaixo, entre pedras e rochas aguçadas, como facas, que haviam de estraçalhar em 1000 pedaços quem caísse à correnteza. Mas os pés dela já conheciam bem as agruras do caminho. Pedras e tropeços não lhe faziam moça. Fincava-se bem. Então vocês estão a ver o que é descer descer da serra com um monte imenso. As pessoas vêm e depois ter que atravessar um ribeiro, que é fácil escorregar. É preciso saber fincar-se bem ao chão. Lá vai atravessar o rio aquela árvore sem raízes viajantes, com raízes viajantes, haviam de dizer. Mas não. Não eram pés de raízes marujinhas, nem tão pouco de senhora da nobreza. Eram pés de pobre mulher do campo. Pés grossos, rijos, nascidos da terra e que à terra um dia voltariam. E valha-nos Deus, não seja para já. Murmurava ela, pois tinha 3 filhos rapazinhos, olha, eram 3. 3 filhos rapazinhos ainda para criar. E lá ia a mulher árvore Genoveva, com aquele monte de lenha que havia de cobrir o chão dos animais no corral e, sobretudo, de alimentar o forno do pão. Acender o lume da lareira, fazer a sopa e levar calor à casa, aos filhos e ao seu homem. Eu também não vos vou contar a história toda, não perde a graça. Não. Vocês é que depois espero que leiam. E já agora deixem-me falar-vos da leitura. Para mim a leitura é... Bem, primeiro, eu cresci com a minha avó e é que Portugal é o país que menos lê na Europa. E por isso também somos o país mais pobre da Europa. Porque pessoas que leem mais têm mais capacidade de ter melhores empregos, têm mais capacidade de tirar cursos, têm mais capacidade até de saberem escolher quando vão votar. Conhecerem os programas dos partidos, de saberem em que linha política que querem ser só pela cara. Eu acho muito engraçado aquele senhor, eu vou votar naquele senhor. As eleições não são para isso, não é para votar na cara. Se fosse para votar na cara, ganhava sempre o Cristiano Ronaldo, não é? É para votar no nosso futuro. Eu quero saber votar em quem me propõe um futuro que seja o futuro que eu quero, para mim e para os meus filhos. E isso, quanto mais a pessoa ler, mais capacidade tem para saber escolher em quem é que quer votar. Quanto mais uma pessoa ler, mais pode estudar, mais pode ter conhecimentos, mais pode divertir-se. Ler é tão divertido, tão divertido, tão divertido.